Sou cirurgião dentista, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-graduado em odontologia hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, eu faço parte do Serviço de Odontologia Hospitalar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e vou apresentar para vocês uma aula sob o título Cavidade Oral, Alterações e Lesões e Técnica de Escovação. Essa aula teve a colaboração do também colega e membro da equipe do Serviço de Odontologia Hospitalar, Dr. Rafael Miranda. Serão abordados os objetivos, noções de anatomia da cavidade oral, alterações, lesões mais comuns e a demonstração de uma técnica de escovação. Os objetivos dessa aula é de proporcionar uma melhor visualização das estruturas que compõem a cavidade oral, poder reconhecer algumas alterações da normalidade e as lesões mais frequentes e demonstrar a técnica de escovação de higiene oral do paciente. Antes de adentrar propriamente dito na anatomia da cavidade oral, é importante ressaltar que a cavidade oral ela é muito complexa e é formada por várias estruturas que estão intimamente relacionadas com funções importantes do nosso organismo, como a respiração, a fonação, a mastigação e a deglutição dos alimentos. Esquematicamente, a cavidade oral ela pode ser comparada a uma grande caixa com seus lados. A parede anterior dessa caixa da cavidade oral ela está representada pela arcada dentária superior e inferior e pelo tecido mole que recobre os lábios. A parede posterior é formada pelo palato mole, o arco do palato grosso e as tonsilas. As paredes laterais é formada pela mucosa jugal que recobre toda a bochecha do lado interno. A parede superior está formada pelo palato duro, que é popularmente conhecido pelo céu da boca, e a parede inferior pelo assoalho bucal e pela língua. Aqui nós vimos várias regiões da cavidade oral que são recobertas por tecidos que compõem e revestem todas as estruturas da cavidade oral, que são as mucosas orais. Didaticamente, as mucosas orais podem ser divididas em mucosa mastigatória, mucosa de revestimento e mucosa especializada. A mucosa de revestimento é uma mucosa bem flácida, ela é facilmente distendida, ela é elástica. Aqui nós vimos nessa imagem no lábio, na região interna dos lábios, na região inferior, na região interna da bochecha, que são regiões que conseguimos fazer uma distensão desse tecido. A mucosa do assoalho bucal e do ventre lingual também é uma mucosa de revestimento, por ser bem maleável. E na região mais posterior interna da cavidade oral, próximo à orofaringe, também temos uma mucosa de revestimento aqui no palato mole. Já a mucosa mastigatória, ela está relacionada à mastigação e por isso mesmo está mais próxima dos elementos dentários. Ela é mais firme, mais aderida, mais presa ao tecido ósseo e aos ligamentos que inserem aos dentes. Na região do palato duro também encontramos esse tipo de tecido. Já a mucosa especializada, ela está mais localizada no dorso da língua. Ela é formada pelas papilas gustativas,
que são várias e elas são responsáveis pela percepção do nosso paladar. Existe na cavidade oral, e já foram encontradas, mais de 600 espécies de micro-organismos que vivem sob forma de colônias. As características da cavidade oral que permitem e favorecem o crescimento desses micro-organismos são: a cavidade oral ela é um lugar frequentemente umedecido, tem uma temperatura relativamente quente, em torno de 36, 37 graus, e é pouco iluminada, o que favorece, fatores que favorecem o crescimento microbiano. E essa colonização é contínua, ela é numerosa e ela é diversa. A cavidade oral ela pode ser formada e colonizada através da placa dental e do biofilme dental, que são fatores preponderantes do desenvolvimento das principais patologias bucais, que são a cárie e as doenças periodontais. Doenças essas que são relevantes e são principais causas das perdas dos elementos dentários na cavidade oral. O biofilme e a placa dental são essas colônias, formadas por essas colônias diversas que se depositam em estruturas da cavidade oral, principalmente no dorso da língua e nas superfícies dos dentes. São encontrados também em superfícies rígidas, como próteses dentárias, aparelhos ortodônticos, o tubo orotraqueal, cânulas de Guedel. Todas as estruturas mais rígidas são e que são instaladas dentro da cavidade oral, elas são passíveis de colonização. Para vocês um artigo da Journal of Critical Care que faz uma relação com a ventilação mecânica e a formação do biofilme dental. Foram estudados 21 pacientes que estavam internados em UTI sob ventilação mecânica e foram coletadas amostras do biofilme sobre os dentes, sobre o tubo endotraqueal e do fluido broncoalveolar. E os resultados encontrados é que nesses 3 sítios vários micro-organismos foram encontrados e as bactérias mais comuns encontradas nesses 3 sítios foram da espécie do gênero Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. Todos esses que têm uma relação muito íntima com o risco e aparecimento das pneumonias por aspiração sob ventilação mecânica, que é um tema que também será abordado mais em outra aula e com mais detalhes, mas eu trouxe aqui para mostrar a relação de que a cavidade oral ela é um nicho para micro-organismos que são tipicamente mais patogênicos e com riscos maiores para a saúde do nosso paciente. Para nossa felicidade, das mais de 600 espécies de micro-organismos que colonizam a nossa cavidade oral, a grande maioria não é patogênica, mas algumas são e com muito risco para a saúde do nosso paciente. Dentro da anatomia da cavidade oral, eu gostaria de ressaltar um órgão especial, que são as glândulas salivares. As glândulas salivares são órgãos especiais localizados dentro da cavidade oral, aos pares. Temos as glândulas salivares maiores, como as parótidas, direita e esquerda, as submandibular, direita e esquerda, e as sublinguais, direita e esquerda. Elas são responsáveis pela grande produção desse líquido que nós vimos nessa imagem ao lado, nessa criança, que é um fluido que se chama saliva. A saliva é um fluido muito importante para a conservação e manutenção de todas as estruturas que compõem a cavidade oral,
ajudando no funcionamento, na fisiologia e na integridade das estruturas da cavidade oral. Existe um exame chamado cialometria, que serve para medir o fluxo da saliva que é elaborada diariamente por um indivíduo. Em condições normais, um indivíduo adulto fabrica em torno de 600 ml a 1000 ml de saliva diariamente. Ou seja, a cavidade oral frequentemente ela tem que estar umidificada. Por quê? Porque a saliva tem compostos dentro da composição da saliva, existem substâncias que são protetoras, substâncias que lubrificam, que umidificam, enzimas, anticorpos, e que são importantes para todos esses, para o equilíbrio da cavidade oral. Isso eu quero mostrar para vocês que as pessoas, indivíduos que têm pouca produção da saliva ou que têm a boca seca por vários motivos, e nós vamos ver alguns. Boca seca, ela é propícia para o aparecimento de lesões, de feridas e o desequilíbrio de funções da cavidade oral. É sabido que a grande maioria dos pacientes que estão sob a nossa assistência, eles fazem uso de medicamentos. E na farmacologia existem mais de 200 medicamentos catalogados que têm relação íntima ou associados ou efeitos colaterais que produzem a xerostomia, a boca seca, ou a hipossalivação, a diminuição da produção da saliva dentro da cavidade oral. Alguns são os congestionantes nasais, antihipertensivos, broncodilatadores, antieméticos, espasmolíticos, antihistamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, medicamentos digitálicos, para cardiopatas, medicamentos para os transplantados, para os pacientes oncológicos, pacientes que recebem radioterapia de cabeça e pescoço especificamente, e por aí vai. A imagem é para mostrar a diferenciação e o quanto a superfície da língua ela pode nos apresentar várias diferenças na sua superfície, na sua anatomia. Na primeira imagem, nós vimos um exemplo de uma língua fissurada. Como vocês podem observar, ela apresenta na sua superfície várias ranhuras e sulcos bem pronunciados. Esses sulcos podem vir a apresentar lesões que apresentam sintomatologia muito dolorosa, principalmente na ingestão dos alimentos. Língua geográfica, que é a imagem central, também apresenta diferenças anatômicas e o seu relevo da superfície do dorso da língua é como se fosse um mapa geográfico, apresentando esses desenhos, como se fossem áreas despapiladas e que se modificam com o passar do tempo, podem vir a ficar diferentes áreas despapiladas, podem vir a formar novas áreas em outros locais, formando como se fosse um mapa geográfico. E por último, a língua pilosa. A língua pilosa, como o próprio nome diz, é relacionada a pelos que apresentam um crescimento muito excessivo, mas esses pelos, na verdade, são as papilas filiformes, responsáveis pela percepção do paladar, que estão principalmente no dorso da língua e na região mais posterior. Esse crescimento não tem uma causa definida, mas tanto a língua geográfica quanto a língua pilosa, elas têm associações
de aparecimento com pacientes que apresentam baixa imunidade, estresse, diferenças nutricionais, hábitos nutricionais, alimentos muito ácidos, né, o uso excessivo também do tabaco. E o que eu queria evidenciar aqui é que essas diferenças na anatomia e na superfície da língua vão acarretar o quê? Dificuldades para a higienização, a melhor limpeza dessa superfície, e que é importante e necessária para a manutenção da higiene bucal dos nossos pacientes. E nós vemos a demonstração de a limpeza, o antes e o depois da remoção da saburra lingual. A saburra lingual, naturalmente, ela é depositada em todos os indivíduos, uns mais, outros menos, dependendo das suas condições, das suas alimentações, dos seus hábitos ou vícios, e ela é depositada no dorso da língua, formada por restos de tecido que descama, células mortas, várias colônias de micro-organismos e também de restos e resíduos alimentares que não são higienizados durante a higiene bucal. A limpeza e a remoção dessa saburra pode ser feita através da escovação, durante a escovação da higiene oral, dos dentes, da cavidade oral, bem como a utilização de dispositivos como os raspadores linguais, que é feita raspando-se a língua no sentido posterior para anterior, e aqui nós mostramos, né, na primeira imagem o antes e o depois após a limpeza. Esse slide é para evidenciar principalmente a diferença de uma gengiva sadia, que é um rosa pálido, ela tem uma regularidade na sua anatomia e no recobrimento das estruturas dentais, para uma gengiva doente, no caso aqui uma gengivite, que é o primeiro sinal da doença gengival. A gengivite nada mais é causada do que o depósito, o acúmulo e a não remoção da placa e do biofilme dental depositado sobre as superfícies dentárias ou as superfícies rígidas, como nós vimos e falamos anteriormente. Os compostos dessa placa e desse biofilme, eles contêm substâncias que são irritativas para os tecidos moles, aqui sobretudo sobre a gengiva, causando edema, vermelhidão, inclusive sangramentos e alterações e irregularidades na sua anatomia que recobre esses dentes. Essa placa e esse biofilme dental são facilmente e devem ser facilmente removidos por uma escovação de rotina de limpeza diária da nossa cavidade oral. Já na imagem da esquerda, nós apresentamos um outro depósito que já é uma placa e um biofilme que já sofreu uma maturação, que são os cálculos dentários. Os cálculos dentários já não são removíveis por uma escovação normal, eles se aderem muito às superfícies dentárias, pela não limpeza ou má higienização, e eles têm a propriedade de afastar os tecidos gengivais das suas inserções naturais, tanto dos dentes quanto dos ligamentos e da estrutura óssea, causando um problema dentário que se chama periodontite. É o avanço da gengivite. A gengivite é a primeira instalação do problema gengival e periodontal. A periodontite já é uma gengivite que avançou e não foi controlada nem tratada. Na imagem ao lado nós temos um outro tipo de depósito, só que aqui pelo uso do tabaco, que é uma mancha, né, a pigmentação da superfície dentária, que também não é removível por escovação padrão. Tanto o cálculo dentário quanto as pigmentações por tabaco, elas podem ser removíveis através da utilização de instrumentos cortantes como curetas e de profilaxia com aparelhos como ultrassom.
Essa imagem mostra uma alteração na cavidade oral, que ela é benigna, e ela representa uma ectopia. Os grânulos de Fordyce, eles são nada mais nada menos que glândulas sebáceas acumuladas e dispostas principalmente na mucosa jugal. Aqui nós vemos no lado direito da bochecha e no lado esquerdo da bochecha. Geralmente é uma condição bilateral. Esses grumos, esses aglomerados de grumos que nós vemos nessa mucosa jugal, são glândulas sebáceas que estão fora do lugar, porque as glândulas sebáceas, como nós sabemos, são anexos, da pele. Elas estão abaixo do tecido epitelial, na derme, localizados, são anexos da nossa pele. E dentro da boca elas representam uma ectopia. Não tem nenhuma alteração, nenhum prejuízo ou modificação nas funções da cavidade oral. É apenas uma ectopia, que é uma localização fora do lugar do órgão em questão. Nesse slide nós vemos à esquerda aqui a linha alba. Essa linha alba, como vocês podem ver, é uma linha perceptível, às vezes não muito sensível, que ela culmina com a linha com a linha de oclusão dos dentes. É a linha de mordida, propriamente dita. E ela às vezes se pronuncia sobre as superfícies dentárias, causando essas proeminências, invaginações nessa linha da mordida, da oclusão dos dentes. Pode ser relacionada a bruxismos, a tensão da musculatura. E o grande pronunciamento dela, ou a grande invaginação nesses tecidos, pode ocasionar algumas áreas que apresentam lesões ou feridas. Na imagem ao lado, nós já vemos uma região bem maior, que é representada por uma lesão por mordedura. Essa área que nós vemos aqui ao lado, toda salpicada, como se fosse interrupções mesmo, mordiscamento da bochecha, ocasionada sobretudo por essas áreas dessas faces pontiagudas da própria anatomia do dente, que são as cúspides, são áreas cortantes e que podem causar traumatismos nessa região da mucosa jugal. Nós vemos outras alterações também benignas, que são excrescências ósseas, chamadas de torus palatino, localizado no céu da boca, e torus mandibular, que é uma condição bilateral, na maioria das vezes, localizada na mandíbula, como se fossem calos ósseos dentro da boca. É uma condição benigna, como eu falei, mas porém ela pode trazer algumas complicações, principalmente naqueles pacientes que têm que usar ou ser instalado algum dispositivo dentro da cavidade oral, como aparelhos, próteses e afins. Uma condição e uma lesão muito frequente são as estomatites, que são as úlceras aftosas recorrentes, as populares aftas bucais, que podem ser menores ou maiores. Podem se localizar em qualquer tipo de mucosa de revestimento, mucosa especializada também, mas geralmente encontrada em mucosa jugal e na região dos lábios, ou assoalho de língua, ou até mesmo bordo lateral de língua. São úlceras, verdadeiras feridas abertas, recobertas por um tecido esbranquiçado, com halo eritematoso, avermelhado que circunda. São extremamente dolorosas, com sintomatologia bem sensível, principalmente devido
aos lugares que aparecem, que podem ser próximos de estruturas mais rígidas, como os dentes, né? E que durante a mastigação e durante a fala, essas lesões ou feridas se movimentam ou são friccionadas, né? E por isso, por estarem abertas, né? E exporem tecidos de ricos em vascularização e inervação, por isso são muito sensíveis e dolorosos. O ciclo de aparecimento e de remissão é em torno de 1 semana, 5 dias aproximadamente. Não tem causa definida, mas está intimamente relacionada com pacientes que têm disfunções endócrinas, alimentares, pacientes imunossuprimidos, principalmente, e aqueles pacientes que estão sob maus cuidados da higiene bucal também. A estomatite nicotínica, ela está intimamente relacionada com o uso do tabaco. O hábito do tabaco, ele produz, porque é um estímulo crônico e intenso, e os tecidos moles da cavidade oral, por serem muito sensíveis, eles podem sofrer alterações, principalmente pelo trauma químico, da fumaça, do calor e das substâncias químicas que compõem o cigarro. E aqui nessas imagens na esquerda nós vemos uma área esbranquiçada, opaca, perda do brilho, que é principalmente aonde fica, né, depositado ou parado, principalmente o cigarro. No céu da boca também, por causa da fumaça, né, que fica muito concentrada nessa região. Também nós vimos aqui pápulas um pouco esbranquiçadas, com pontos eritematosos, que são típicos da estomatite nicotínica. O tratamento, basicamente, é a remoção do estímulo químico, né, que é o hábito de fumar. Nós vemos as lesões herpetiformes, que são clássicas, que são as herpes bucais, né? Aqui nós vimos na região do lábio, que é muito comum, e dentro da boca, na cavidade oral, na região do palato. Também as herpes são lesões que têm um ciclo definido, né, de aparecimento e de remissão das lesões. As lesões começam por vesículas que se agrupam, podem formar vesículas maiores que têm líquido no seu interior, depois ressecam, criam uma crosta, né? Depois cicatrizam espontaneamente, em torno de 1 a 2 semanas. Também relacionada com pacientes imunodeprimidos. A candidíase, que é uma lesão fúngica, na imagem da esquerda nós vemos um tipo de candidíase que se chama candidíase pseudomembranosa, que tem essas membranas esbranquiçadas que são passíveis de remoção, né, durante a limpeza. A cândida está relacionada principalmente, a candidíase na verdade está relacionada principalmente a pacientes com baixa imunidade, com má higiene oral. E como nós vemos aqui na imagem ao lado, o desenho da candidíase, ela é compatível com a área que é destinada ao uso da prótese. Então, a não limpeza, uma má conservação, uma má higienização por parte do indivíduo que utiliza esses dispositivos, aliado à sua baixa imunidade, pode causar um outro tipo de candidíase, que aqui ao lado é a eritematosa. Então, os cuidados da higiene oral são importantes até para a remissão ou para não aparecimento desse tipo de lesão na cavidade oral. A queilite angular, que como o próprio nome disse, é uma infecçãozinha que está localizada no ângulo
ou na comissura labial direita e esquerda, geralmente é uma condição também bilateral, pacientes imunossuprimidos que não têm uma boa higienização, e são lugares, nichos que a saliva se deposita e fica parada, suspensa nesses nichos, e favorecem o crescimento de micro-organismos que causam ressecamento, e essas dobras, esses vincos se pronunciam e acabam abrindo feridas, que em alguns casos são apresentam sintomatologia bem dolorosa. Está relacionado também à perda da dimensão vertical, ou seja, pacientes que apresentam prótese, que perderam seus dentes, e aí esses vincos se pronunciam mais e são fatores de risco para o aparecimento da quelite angular. Já a quelite actínica já é uma condição que chamamos de lesão potencialmente maligna, ou seja, são lesões passíveis de malignização, são pré-cancerígenas. Essas lesões apresentam um aspecto de modificação das mucosas, aqui a mucosa labial, que a gente percebe que está pálida, não tem um limite definido do lábio, perde a definição, fica aparecimento de crostas ressecadas. Aqui já vemos uma ferida, uma úlcera já instalada, e aqui várias, que já é um avanço da malignização da doença para o câncer bucal. Essa lesão, essa condição está relacionada a pacientes imunodeprimidos, pacientes de pele clara, que recebem radiação solar, principalmente no lábio inferior, que vocês verificam que é a região mais propícia para o seu aparecimento, e também o uso ou hábito do tabaco. A leucoplasia, que também é uma condição potencialmente maligna. Como o próprio nome diz, a leucoplasia vem do termo leuco, leitoso, branco, esbranquiçado, plasia de crescimento celular. Então, são tecidos que têm um crescimento celular com aspecto esbranquiçado, não é passível de remoção. Aqui nós vemos no bordo da língua e no assoalho bucal, regiões muito propícias para isso, pacientes imunodeprimidos, uso intenso de tabaco, e também se tiver aliado ao consumo de álcool mais tabaco mais general, é uma condição propícia e risco para o aparecimento dessas lesões. É uma condição que exige um procedimento de biópsia para fazer um exame anatomopatológico e verificar a malignização ou não dessa lesão. E já aqui o câncer bucal já instalado em progressão em 3 sítios que são mais acometidos por lesões de câncer bucal. Aqui nós vemos 3 tipos, 3 lugares, na verdade, de carcinomas espinocelulares que correspondem a mais de 90% dos cânceres da cavidade oral. Aqui na região do lábio, uma lesão às vezes de borda endurecida, irregular. Aqui em bordo de língua, já bem avançado. E aqui em assoalho bucal. O câncer bucal é uma condição que tem alta taxa de morbidade, de mortalidade de seus pacientes quando diagnosticada na cavidade oral. Vou apresentar para vocês um vídeo demonstrativo de higiene oral da cavidade oral de um paciente. Na verdade, esquemático.
queria salientar alguns aspectos com relação a esse vídeo, que foi uma demonstração técnica de uma escovação em manequim, não em paciente, em manequim, mas é bem simples. E eu queria chamar a atenção para alguns cuidados que ela mostra, que são a orientação da escovação, para você seguir uma orientação, uma sistemática, para que você consiga garantir que todos os dentes, as estruturas possam ser higienizadas durante a escovação, que não fique nenhuma estrutura, alguma área ou região sem higienizar. Então a orientação, a organização e a sistemática é importante para a otimização desse processo. Inclusive a língua, que é como a última superfície a ser higienizada, também deve ser contemplada, a inclinação da escova num ângulo de 45 graus, da gengiva para a superfície dentária, em movimentos de fricção, agrupando 2 dentes em média. Então essa sistemática, essa organização, essa orientação é importante seguir para que otimize e seja realizada uma boa higiene bucal. Não esquecemos também de higienizar a limpeza quando houver de prótese dentária, de um aparelho removível que o paciente esteja utilizando em uso. Que nós vemos imagens do antes e do depois da higienização, tanto de uma prótese total, uma dentadura, ou prótese por grampos, que é removível, fixada por grampos, que tem que ser higienizadas todas as suas superfícies, tanto interna quanto externa. O material a ser utilizado pode ser usado um sabão neutro ou o próprio dentifrício, a escova de dentes que você utiliza tem que ser macia, e a escovação ela tem que ser feita, como eu falei, tanto na superfície interna quanto externa, deve ser enxaguada após em água corrente, e a frequência em média de 2 vezes ao dia. E aqui na última imagem eu queria só salientar que esses dispositivos protéticos, como eu falei anteriormente em slides anteriores, o depósito de cálculo dentário, que é a placa que não foi removida e está escondida aqui dentro, nesse canto da prótese, na região posterior, que passa despercebida também, às vezes negligenciada pelo próprio paciente, que não tem uma boa higiene oral. Então, são regiões também que precisam ser limpas, essa superfície, porque senão será alvo, nicho de colonização de micro-organismos, podendo afetar os tecidos moles também. Coisa importante relatar sobre a evolução desse paciente na passagem de plantão, passar as informações sobre o que foi feito e como foi feito, toda a assistência, principalmente com relação à higiene bucal, e incluir todos esses procedimentos em registros no prontuário do paciente. Essas são as referências utilizadas, e esses são os nossos contatos, e esse foi o conteúdo da nossa aula. Meu muito obrigado, estamos à disposição para dúvidas e questionamentos que houverem. Muito obrigado.